Boa noite a todos, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. É com muita alegria que mais uma terça-feira damos por aberto a nossa reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna, desejando que tenhamos uma excelente noite e uma reunião profícua dos estudos do Evangelho de Jesus Cristo. Como de hábito, iremos ler uma página da Fonte Viva, intitulada Sigamos a Paz. É a lição número 79. Busque a paz e siga. Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor das dádivas solicitadas. Esse perde a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento de dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda a sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Abre aspas. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. E mais uma vez, pedimos que todos fechem os seus áudios, seus microfones, e que nós possamos fechar os nossos olhos para o mundo que nos cerca, inclusive para a tela do monitor, para entrarmos dentro de nós mesmos e agradecermos a Deus as bênçãos deste momento através da oração. Mãe Santíssima, nós te agradecemos pelo dia de hoje, com as suas vitórias e com as suas alegrias. Dai-nos a tua proteção, ó Maria, e enche nossas vidas de serenidade. Infunde no mais profundo dos nossos seres a tua doce ternura. Penetra nossos corações com os raios do teu amor, misericordioso, e desperta o que há de melhor em nós. Nossos espíritos se alimentam da fé
que temos em ti, Senhora. Esta fé que eleva os nossos olhos para o alto e nos faz ter a certeza de que estás conosco. Abençoai, ó Mãe amada, todos os trabalhadores e frequentadores do nosso grupo de assistência fraterna. Fortaleça os nossos mentores espirituais, mensageiros do teu amor. Inspira, Mãe amada, o nosso orador da noite de hoje, Humberto Moreira, para que ele possa trazer o conhecimento da vossa doce e amada figura. E não poderíamos deixar de te suplicar, mestre, Mãe amada, as suas bênçãos para os profissionais da saúde, que neste instante tanto laboram em nome do Pai amado, em favor de toda a humanidade que sofre com essa pandemia. Leve, Maria, a todos os hospitais e lares, neste instante, as vossas bênçãos e a cura, se assim for permitido. Que o seu Filho amado Jesus nos defenda das maldades do mundo, dos inimigos carnais e espirituais, e dá-nos a tua paz. E com esta oração, nós declaramos abertos nossos trabalhos e com muita alegria nós queremos apresentar a todos os frequentadores, tanto deste momento, através do aplicativo Zoom, quanto pelo nosso canal do YouTube, o palestrante da noite, Humberto Moreira, que há muitos e muitos anos é um divulgador da doutrina consoladora. Humberto, é uma alegria te receber e a palavra é sua em nome de Maria, porque o seu tema é sobre a figura da Mãe Santíssima. A doce figura de Maria, não é? Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder voltar a essa casa, onde eu já estive outras vezes fisicamente. Pela generosidade da Laudelina, eu já pude fazer algumas palestras aí. Então, é uma alegria poder novamente voltar e parabenizar vocês pelo esforço de, no meio de todas as restrições da pandemia, manter o trabalho, manter as reuniões públicas, né, com os novos meios que nos são colocados à disposição, e os trabalhos que são realizados na casa, né, fisicamente dentro do possível. Isso é fundamental, porque é um momento de muito sofrimento, muita dor, muitas angústias para a humanidade inteira, né? Para aqueles que não têm a graça que nós temos, a bênção que nós temos de conhecer o Evangelho através da doutrina espírita, pode ser muito mais difícil compreender as durezas e as dificuldades desse momento. É um momento em que a Terra passa, inicia, né, o processo final, a parte final do processo de transformação. Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, que, como nos ensina Kardec, é onde predomina o mal. E caminhamos, pelo menos o planeta e uma boa parte da humanidade, caminha para um mundo de regeneração, onde ainda existirá o mal, né? Porque o mal está dentro de nós. O mal nos acompanha intimamente, porque na condição em que nós nos encontramos, a natureza humana é absolutamente dual. Como diria Emmanuel, nós temos na inteligência humana, dentro de cada ser humano, anjos e demônios, não é? A inteligência humana, ao mesmo tempo que cria, na rapidez de um ano, uma vacina para salvar milhões, talvez bilhões de vidas, também cria armas de destruição em massa. Então, dentro de nós, de cada um e da humanidade, há uma dualidade, ao bem e ao mal. É por isso que os bons exemplos daqueles que superaram o mal que tem dentro deles, ou havia dentro de cada um, daqueles que conseguiram iluminar-se fazendo o bem, é fundamental. E se tem um espírito que me parece ainda um daqueles pouco compreendidos,
pouco entendidos, para os quais muitas vezes, como fala Emmanuel no prefácio de Paulo Estevão, referindo-se ao apóstolo, há muito elogio, muitas vezes vazio, títulos fornecidos gratuitamente e muita incompreensão a respeito da figura de Paulo. Também há ali no Evangelho nascente muita incompreensão a respeito de diversas figuras fundamentais, como a própria Maria, não é? Maria não foi uma mulher vulgar, não foi uma mulher vulgar no sentido de ser comum, não é? Maria foi uma mulher excepcional. A missão que ela recebeu de trazer o Cristo para a Terra já diz muito a respeito de quem é aquele Espírito, não é? E quando nós somos defrontados pelas dificuldades, pelos desafios, pelo trabalho, né? Imagino a imensidão de dúvidas que surgiu, por exemplo, dentro da casa, com o início da pandemia, e agora o que faremos, como faremos, né? Mas o desafio, ele deve ser aceitado como Maria aceitou a grande tarefa que lhe foi trazida. Quando o anjo, e aí eu preciso ressaltar que anjo, né, não é só um ser iluminado, anjo significa mensageiro. Então, Maria não recebeu a tarefa, né, a informação, a comunicação da tarefa que lhe vinha pela frente do anjo. Ela recebeu do mais alto, porque o anjo foi apenas o mensageiro. E a reação de Maria, se vocês me permitem aqui a leitura, é muito interessante. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38. Né? Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela, porque sabia que ela cumpriria a missão, cumpriria a tarefa que lhe era dada. Então, a todos nós, Maria faz esse convite com o seu gesto. Receber toda a tarefa, toda a missão, todos os desafios, né, que nos são postos pela vida, com essa benevolência, com essa humildade e com essa entrega. Maria se entregou à tarefa. Imaginem as dores, as dificuldades pelas quais ela não passou sendo a mãe do Cristo, né? Que a chamava de mãe, assim como chamava José, o seu pai. Até o último momento. No livro Boa Nova, Humberto de Campos narra que no momento decisivo do Cristo, quando ele estava ali entregue à sanha dos acusadores, dos agressores, crucificado entre ladrões, né? Entregue, né? Aparentemente vencido diante do mundo, ele olhou e viu, olhando para ele, o olhar de Maria. E ao lado dela, João, seu discípulo predileto, né? E o que ele observa é a dor, o sofrimento daquela mãe, da sua mãe. Ouvindo o seu espírito perguntar: o que será de mim, né? Que meu filho agora está sendo crucificado e morrerá em breve. Então Jesus, olhando para Maria, diz a ela, apontando com o olhar para João: eis aí o teu filho. E olhando para João, que também se sentia sofredor e desamparado naquele momento, diz igualmente: eis aí a tua mãe. E nos últimos dias de Maria, João vai buscá-la, né, ali na Judéia, para levá-la para a cidade de Éfeso, convida para que ela vá para a cidade de Éfeso. Né? Explica a ela que ele não foi antes, porque ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Né? Os apóstolos eram muito pobres e João um dos mais pobres dentre eles. Então ele tinha conseguido uma casinha muito humilde, um casebre muito humilde, lá em Éfeso, onde o ambiente era muito diferente, o ambiente espiritual, o ambiente do cristianismo, era muito diferente, muito diverso do ambiente de Jerusalém. Né? Ali em Jerusalém havia lutas acerbas, muita resistência por parte do
dos judeus daquele momento. E enquanto João, e ela vai com muita alegria, com muita satisfação, né, junto com o seu filho, que era João, agora seria João, e enquanto João pregava durante o dia, né, aquele casebre recebia inúmeras pessoas que iam lá conhecer Maria, ver a mãe do Senhor, e ela recebia todos aqueles sofredores, porque as pessoas que ali procuravam também eram pessoas doentes, eram pessoas abandonadas, eram pessoas em profundo sofrimento. E já no final dos seus dias, ali pela região de Éfeso, eu estou falando agora do apóstolo Paulo, ele decide visitar Maria, que era um desejo antigo dele, antes de ser levado para Roma, né? E a descrição que Paulo faz de Maria é muito interessante. Nos ajuda a entender, né, quem é esse espírito, que não é um espírito que precisa de títulos gratuitos. Ele falava que se sentia diante de Maria como diante de um anjo vestido de mulher. Tal era a generosidade daquele espírito, a grandeza daquele espírito, a dedicação e o amor que ela tinha para com todas as pessoas. Então foi uma das últimas satisfações de Paulo antes de ir para Roma. Foi conhecer Maria, né? Ficar ali algum tempo com ela e com João em Éfeso, que era uma das comunidades cristãs mais iluminadas daqueles tempos, né? Era uma das comunidades onde se vivia mais verdadeiramente o evangelho, sem as resistências que, por exemplo, sem as oposições que eram encontradas ali em Jerusalém. E aí eu peço licença de novo para vocês para falar sobre um autor e um livro muito interessante que fala bastante sobre Maria. Eu até postei para você no grupo de WhatsApp a capa do livro, Laudelina, tá? Só um instante, eu vou abrir aqui. É o livro Do Calvário ao Apocalipse, de ninguém menos do que do espírito Bittencourt Sampaio, né? Isso foi psicografado pelo médium sonambúlico Frederico Pereira da Silva Júnior. Foi publicado, salvo engano, em 1906 pela FEB. Né? E ele diz uma coisa muito interessante sobre Maria. Né? Quando, ó Virgem Mãe, a humanidade puder compreender quem foi Maria, não mais verá, é certo, as multidões enchendo os templos, em busca das fórmulas rituais que nada valem. Terá, porém, em cada coração de crente um tabernáculo, onde, cheio de fé, o Espírito se levanta para dizer: abençoado para todo sempre seja o sagrado nome de Maria. Então, Bittencourt Sampaio, né, nos apresenta uma visão mais ampla e mais profunda de quem é Maria. Maria é a mãe dos sofredores. Maria é aquele espírito que o anjo, ao saudá-la, né, e ao apresentar a ela a missão que a aguardava, ainda a jovem Maria, né, a chama de Maria cheia de graça. E a graça, na teologia de Paulo, né, significa aquele espírito profundamente iluminado, aquele espírito extremamente evoluído e cheio do amor de Deus. Então Maria era cheia do amor divino e expressava isso amparando as criaturas com aquele seu coração generoso de mãe, não apenas ao Cristo, mas durante toda a sua vida e em todos os momentos. Tanto que ela foi buscada até os seus últimos dias em Éfeso pelas pessoas que sofriam, pelas pessoas que se sentiam desamparadas, solitárias, né? Pelas pessoas que procuravam essa paz, do texto que foi lido. Porque a paz do Cristo definitivamente não é a paz do mundo. E num momento tão decisivo da humanidade, portanto, da existência de todos nós como esse, em que a humanidade transita
da prova e expiação para o início de um novo caminho, que é a regeneração, todos nós passaremos por desafios, por dores, os mais diversos, cada um com o seu e com a intensidade, né, da cruz que cada um buscou, pediu, né, para passar. Então, todos nós precisamos, nesse momento, nos compenetrar desse amor de Maria. Porque quando a dor nos toca, quando a dor nos chama, quando as dificuldades nos desafiam, nós precisamos lembrar que provavelmente não existe dor maior no mundo do que uma mãe perder o seu filho. E foi exatamente aí, por isso, que Maria passou, sem perder jamais a sua generosidade, sem deixar de dedicar-se ao bem, ao trabalho e à dedicação a toda a humanidade. Essa generosidade, é esse amor que nós somos convidados a desenvolver. É um amor que ainda não temos, mas esse amor é desenvolvido exatamente pela generosidade, pelo destemor de doar-se, de dar, não daquilo que apenas nos sobra, mas daquilo que nós ainda nem somos, né? Porque eu não sei com relação a vocês, mas eu ainda estou longe de ser mais ou menos. Para virar mais ou menos, ainda tem que melhorar muito. Então é preciso dar muitas vezes daquilo que a gente não tem, que é a capacidade de perdoar, de compreender, né, de suportar os limites do outro. E nesse, né, curioso, né, que a humanidade está passando por outras transições junto com essa principal, que é espiritual. Nós estamos saindo da era de Gutenberg, que é a época dos impressos, da imprensa, dos livros impressos, e entrando na era, e já entramos, né, na era do Zuckerberg, que é a época dos cancelamentos, né, dos haters, dos ódios, né, em que as pessoas são incapazes de tolerar as diferenças, que cada dia, inclusive, se acentuam. Então, nós temos um mundo de intolerância, de impaciência, onde aquilo que o outro pensa, né, é atacado muito rapidamente, e hoje não só pelas pessoas próximas, pelas pessoas que têm uma convivência física, mas também por todos aqueles que, de alguma forma, têm um contato virtual que hoje é extremamente amplo, né? E esse contato virtual, ele amplifica os sentimentos. É um processo de obsessão coletiva, né, feito pela internet. As pessoas se ligam àquela ideia que muitas vezes elas nem sabem se é verdadeira ou não. Também a era de Zuckerberg é a época das fake news, da pós-verdade, né? Então, esse é um mundo que exige que a gente compreenda, tolere, insista, né? Como pais diante de filhos, como irmãos diante de companheiros, né? Que muitas vezes, e todos nós podemos passar por isso, ficam ensandecidos, né? Diante de certas questões que muitas vezes reputam. A gente nem sabe se de fato está acontecendo, né? Se antes a gente sofria pelo que está aqui do lado, dentro da gente, na casa da gente, hoje a gente fica sabendo de notícias que podem ou não ser verdadeiras e fatos do mundo inteiro, né? E é um momento de extrema dor para a humanidade. É um momento de extrema inquietação. E isso reforça novamente a imensidade, a grandiosidade da figura de Maria. Extremamente generosa, né? Extremamente dedicada e amorosa. Há um poema de Maria Dolores, muito interessante, que eu gostaria de lembrar aqui para vocês e de ler, porque ele é extenso, não decorei ainda, que mostra quem é Maria e até que ponto pode ir o amor desse espírito, né?
Vocês me dão licença, eu vou abrir aqui, né? É um poema recebido pelo Chico Xavier, é de Maria Dolores, né? Chama-se Retrato de Mãe. Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desesperado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu, chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me aos conjuros, chamou-me de monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que reparasse o meu regresso, que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe,
pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial, de quem precinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, sou Maria, sou mãe de Jesus. Do Espírito de Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier, claro, né? Maria, mãe de Jesus, páginas 79 a 82. Então, nós somos convidados a seguir um mestre que nos desafia a abandonar tudo que nós somos, que nos desafia a abandonar tudo aquilo que nos construiu e nos trouxe aqui. Todo orgulho, toda vaidade, toda brutalidade que muitas vezes revestiu o nosso comportamento. Quando Jesus vem à Terra, antes mesmo de iniciar seus trabalhos, ele foi a um casamento em Caná. E lá Maria, vendo o noivo em apuros, porque naquela época o casamento sempre se realizava na casa do noivo. Aliás, era uma cerimônia muito interessante. Os amigos do noivo iam até a casa da noiva buscá-lo. Lá à porta da casa da noiva encontravam-se as amigas da noiva, que cantavam belíssimas músicas, né, a respeito das alegrias do casamento. Então a noiva era levada à casa do noivo e por 3, 4, 5 dias se festejava. E é curioso que, acabando o vinho, o noivo, se sentindo muito apreensivo com isso, a festa muito longe de acabar, né, Maria pede socorro. E Jesus lembra que não tinha chegado o momento dele iniciar a sua missão. Mas, diante da insistência de Maria, sua mãe, ele pede que se colocasse alguns vasos ali, cheios de água pura e limpa, né? E os transforme em vinho. E um dos convidados, então, diz para o noivo, né, ao experimentar aquele vinho, da generosidade dele, porque todo mundo entrega o melhor vinho no começo e deixa o vinho pior para quando os convidados já beberam bastante e não estão nem sentindo tanto o sabor do vinho. E ele tinha feito o contrário, que era uma coisa absolutamente excepcional. Maria não poderia, se não fosse exatamente quem era, receber o Cristo. Porque, como nós sabemos, há 4,5 bilhões de anos, é até difícil entender que número é esse. Jesus já era um espírito crístico, com a capacidade de mover as energias e a matéria em torno da estrela do nosso sistema solar para construir esse planeta e governar todo o seu desenvolvimento. Isso mostra a distância que nós encontramos ainda do Cristo, né? E para recebê-lo, mesmo num corpo que não é igual ao nosso, num corpo fluídico, era preciso uma mulher com um espírito excepcional também. E por que o Cristo, né, ele transforma água em vinho? Simplesmente para obedecer à mãe? Jesus era um espírito que tinha uma autoridade tal que ele poderia se recusar. Mas ali também há um momento muito precioso, porque nas condições em que nós vivemos, que é de um planeta de provas e expiações, a forma com que nós temos de celebrar algo, de demonstrar a nossa alegria, de demonstrar a nossa esperança no futuro, né, como no caso de um casamento, de demonstrar fraternidade, né, é através do vinho, né, que não era um vinho comum, e através de receber as pessoas fraterna e generosamente.
Então, Jesus nos lembra, por meio dessa passagem, o quanto nos incumbe de sermos generosos, de sermos fraternos, dedicados ao bem comum, ainda nas coisas mais mundanas e mais simples do mundo. Maria percebeu que aquela casa precisava do auxílio do filho, não é? E Jesus, que foi capaz de construir esse planeta, efetivamente não teve muita dificuldade para transformar água em vinho. Então, a figura de Maria é essa figura muito, muito generosa, de muito amor, que nos convida, nesse momento de grande transformação do nosso planeta, a vivermos assim, com mais amor, com mais dedicação ao próximo. A esquecermos um pouco do nosso orgulho, a esquecermos um pouco das nossas resistências pessoais, quanto a quem quer que seja, a pensar um pouco menos nas nossas dores, porque eu nunca tive uma dor pela qual Maria passou. E generosamente ela foi acolher e amparar aquele que para o mundo é o algoz do seu filho. De modo que eu me coloco à disposição de vocês agora para trocar umas ideias, responder aquelas perguntas que eu puder, e a gente começar a bater um papo sobre esse espírito sublime, delicado e generoso, que é Maria de Nazaré, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Glênio. Boa noite, Carla. Depois de uma fala tão fácil e tão generosa, acho que é difícil termos dúvidas ou alguma pergunta a você. Ficou muito clara a sua explanação, porque é cheia de morosidade, né? Cheia de muito carinho e de muita ternura por Maria. Mas, mesmo assim, se alguém tiver alguma pergunta, que possa abrir o seu microfone e fazê-la ao nosso convidado da noite de hoje. Não seria uma pergunta, Humberto, mas para te agradecer as suas colocações, a sua maneira calma, uma candura mesmo de passar para a gente, transpôs o tempo todo, foi dando, é como se tivesse uma luz nos iluminando a todos. Passou uma energia muito boa. Eu te agradeço muitíssimo. Nos lembrando que a gente pode também, cada dia um pouquinho, tentar relembrar em nossas vidas a candura de Maria, assim como você falou, o amor, a generosidade e a fraternidade. Eu sei que é muito difícil a gente se imaginar num patamar desse nível, mas é possível melhorar cada dia, nem que seja frações, né, ínfimas da nossa caminhada. A gente pode fazer alguma coisa para a gente caminhar. Muito obrigada, viu, Humberto? Humberto, você trouxe umas colocações maravilhosas, nós que passamos aí o Dia das Mães, e quantas mães, né, estão sem seus filhos, chorando, e justamente algumas, com certeza, por N motivos, mas nesse momento, como foi relatado por você, essa pandemia. Quantas dores. Nesse domingo, eu fiquei refletindo e fazendo orações para todas essas mães. E exatamente o que você trouxe. Nos momentos piores da minha vida, onde eu não chego aos pés da dor, né, e do sofrimento de Jesus, mas quando eu tive a minha filha, que foi morta de uma forma muito trágica, o que me sustentou todos os segundos, todos os minutos,
não foi nenhum conhecimento que eu já tinha adquirido desde a minha infância no Espiritismo, mas foi a amorosidade e o exemplo de Maria. Então, você trouxe algo fantástico, porque é o que me sustentou. Eu falo sempre, quando alguém me pergunta como eu fui tão forte, eu só dizia o seguinte: eu tive a quem inspirar. Não chega, claro, aos pés, né, de um ser tão sublime, mas nos deixou com tanta humildade e amorosidade este exemplo maravilhoso. E eu sou muito grata por você retratar Maria dessa forma tão amorosa e terna. Gratidão. Se vocês me permitem aqui um comentário, ainda, né, sobre esse livro precioso do Bittencourt Sampaio, logo no prefácio, né, ele nos lembra o quanto é importante buscar o espírito de Maria nos momentos de dificuldades, nos desafios, nas dores que nós vivemos, né, nesse mundo. Ele fala: Maria, bendita estrela, em cujos raios o viajor errante a benfazeja luz que lhe mostre as voltas do caminho. Maria, Mãe do Senhor, em cujo estrelado manto encontra sempre abrigo o desgraçado. Eis-me de novo entre os velhos companheiros, tentando sempre, num supremo esforço, algo produzir em honra do teu amado Filho. Então, Maria é esse amparo, é esse abraço, esse aconchego maternal em torno dos sofrimentos e das dificuldades pelos quais nós passamos. E nós vivemos tempos de muitos desafios, os mais diversos, né? E, em alguns momentos, a gente precisa de um aconchego, de um colo maternal em que a gente se sinta amparado e protegido para continuar na tarefa, para continuar no trabalho, para continuar naquilo que a vida nos propôs, para continuar aquele compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Porque é uma bendita oportunidade nascer nesse momento da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, essa oportunidade tão bendita, ela é assim por conta dos desafios que nos são propostos. Sempre houve vírus na humanidade, sempre houve desentendimentos na humanidade, sempre houve conflitos, guerras e outros problemas. Mas agora nós estamos vivendo um momento em que tudo isso, não é, está se unindo para nos chamar, não para que a gente sofra, porque o sofrimento, na realidade, é como o cadinho que vai separar um metal precioso da ganga, daquilo que nós temos de imperfeição. A dor e o sofrimento são o buril que vai retirar tudo aquilo que não compõe o diamante precioso. As dificuldades são desafios para que a gente supere a nossa inércia, a nossa milenar inércia. Porque, embora a gente trabalhe, embora a gente às vezes até ache que faz muito, os nossos compromissos são muito grandes. A humanidade está precisando muito de ajuda e de amparo. E, principalmente, os nossos defeitos primordiais, né, nascem dessa nossa inércia em não superar o orgulho e o egoísmo, nas suas mais diversas expressões. Então, parece incompreensível para a maioria, mas diante dos desafios da vida, né, diante de cada sofrimento que nos é proposto, às vezes até pelo sofrimento alheio, pela dor de quem está do lado, né, que nos toca,
é a entrega e a busca desse amor e dessa dedicação completa que Maria teve, não só ao Cristo, mas a toda a humanidade. Não é à toa que a gente pode chamá-la Maria, né, mãe de todos nós, porque é um espírito tão sublime que, né, rogai por nós no momento da grande transição, na hora da nossa morte. Então, um espírito que nos acolhe os mais difíceis momentos. E é bom a gente lembrar e saber que a gente pode contar com essa alma amorosa e dedicada a todos nós. Né? Obrigado a você. E agora, nesse momento, eu convido vocês que procurem uma posição bem tranquila, bem confortável, para que a gente possa fazer uma meditação, um refazimento. Com o coração coberto de ternura, depois dessa palestra, desse bate-papo cheio de amor, nós vamos agora nos permitir estarmos sós, aqui e agora, cada um consigo mesmo, prestando atenção na respiração, na inspiração e expiração. Inspirando o amor incondicional de Cristo e expirando tudo aquilo que nos faz mal, que nos traz tristeza, medo, a solidão, a angústia, a ansiedade. Deixa esvair, esvair. Desapegue dessas crenças limitantes, buscando a inspiração. Neste momento, imagine uma luz rosa que vai penetrando no nosso chakra coronário, que fica no topo da nossa cabeça, e vai sendo introduzida lentamente, amorosamente, por todo o nosso corpo, pelos nossos tecidos, células, órgãos, todos os nossos sistemas corpóreos. Como se fosse lubrificando, energizando, transmutando todas essas nossas emoções. Neste momento de refazimento, cada um no seu íntimo, chame, clame pela presença de Maria do nosso lado esquerdo. Sinta a sua luz, o seu calor, a sua energia benfazeja, doce, calma, um amor sem igual. E de mãos dadas com Maria, ela nos convida a darmos um passeio por uma plantação de girassóis. Laranja, amarelada, com os galhos verdes, o vento suave, fazendo um bailar de cada haste, pedindo licença à Mãe Gaia. Nós colocamos nossas mãos para sentir o veludo de suas pétalas. E um sorriso nos invade,
um conforto enorme toma conta de todo o nosso ser. E Maria nos abraça. E esse abraço, como se fosse nos carregar no colo, nos dar amor. Nós pousamos a nossa cabeça no seu ombro e nos permitimos essa transfusão de amor e carinho incondicional. Lentamente, ela nos acaricia o rosto, a face, nos dá um beijo na testa e nós, sorrindo alegremente, vamos nos despedindo de Maria, daquele campo verdejante, onde o sol aquece a todos. Vamos nos distanciando, sentindo ainda embaixo dos nossos pés a relva macia, úmida, e vamos voltando, refeitas, suavemente, amorosamente, para nossos lares, tendo a certeza que estaremos trazendo todo o amor para a gente dividir com todos os nossos entes queridos, trazendo essa leveza para o nosso lar. Devagarinho, cada um a seu tempo, podemos mexer os dedos dos pés, das mãos, ir abrir os olhos quando achar necessário. Gratidão, Maria. E neste embalo de Maria, continuemos vibrando muito amor, muita amorosidade para a humanidade inteira. Já estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião pública, agradecendo mais uma vez ao palestrante desta noite, que nos brindou com essa palestra edificante, que ficará para sempre em nossas memórias. E rogamos à Mãe Santíssima para que ampare sempre a nossa consciência, para que possamos viver em paz, colocando nela o senso da responsabilidade, mesmo neste período de adversidade, de transição planetária. Roguemos a Maria, orando juntos a oração que o anjo a saudou, da mesma forma que mentalizamos neste instante as nossas casas, os nossos familiares e todos os enfermos que constam nas listas de orações do grupo de assistência fraterna, no grupo Orações Diárias. Que todos os enfermos pelo Covid ou por outras doenças possam ser visitados pela equipe de Maria neste instante. E ao proferirmos a prece da Ave Maria, também queremos envolver no colo da Mãe Santíssima todos que partiram desta terra para a pátria espiritual nesta última semana. Em especial, a senhora Vera Carli, que desencarnou na data de ontem, por Covid. Que ela receba a nossa oração e as nossas vibrações mais puras. E oremos juntos. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, fluidificai as águas presentes aos nossos lados, e que as vossas bênçãos nos acompanham durante esta semana. Que assim seja,
e que o nome do Filho amado seja louvado hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa Tem noite. uns meninos me esperando ali na aula.